É isso aí então, pessoal. Esse aqui é o capítulo 2, então, de Apocalipse, onde nós vamos agora iniciar a explicação das cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia, né? Na época de João. Então, vamos lá. O que está dizendo aqui? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aqui João está apenas repassando a igreja de Éfeso, ou seja, a congregação de regenerados, de eleitos, de santificados, de convertidos, na cidade, na região de Éfeso, lá naquela época. E ele está apenas repassando o que o Messias já passou para ele. Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. Quem é que conserva na mão direita 7 estrelas? O Messias, como nós vimos no capítulo 1 desse estudo, dessa playlist Apocalipse explicado. Aqui no original, em grego, né, ele vai dizer assim: To angelo, to en Efeso, que Efeso seria Éfeso, a cidade de Éfeso, Ecclesias grapson, tadelegi ho kraton tus epta asteras, ente dexia, a tu, ho peripaton, ou peripaton, como está aqui a ênfase no ômega final, né? En meso ton epta luchnion ton chruson. Então você vê que está em plena conformidade, né, os originais com a tradução. E eu já vi toda essa tradução aqui e já vi todo o original também do Apocalipse, e ele é bem fiel aos originais, tá? Essas traduções aqui no português. Sempre que tiver alguma palavrinha um pouco difícil, eu vou trazer aqui para você, para a gente ver como é que está no original, tá? Então no verso 2 diz assim, ó, palavras do próprio Messias, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, ou seja, a tua dedicação ao reino e a tua perseverança também no reino, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Só até aqui por enquanto. Então vamos aqui ver agora versículo por versículo, né? Da carta à igreja em Éfeso. Então, já vimos aqui que é João escrevendo a revelação do Messias para a igreja de Éfeso. E já vimos também no capítulo 1 o que é as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. O que são os 7 candeeiros? Né? São os 7 espíritos e as próprias 7 igrejas. Tá? O Messias anda. O Messias está no meio das vamos dizer assim, igrejas. Sim, porque a questão eclesia no original grego denota o plural, né? Ou seja, não que existam vários corpos do Messias, porque existe só um corpo do Messias, que é a igreja, está lá em Colossenses 1:24. Só que como existem aqui vários crentes regenerados em várias localidades, ele trata como igrejas. Por isso, 7 candeeiros. Candeeiros, igrejas, né? Nessa linguagem, como foi revelado no Apocalipse 1, como a gente viu, tá? Aqui no versículo 2, então, o que acontece para essa congregação aqui de regenerados? O Messias ele fala algumas coisas positivas e uma coisa negativa. Tá? Então vamos lá. O Messias conhece as obras da igreja.
conhece a perseverança e a disponibilidade, a dedicação, o serviço que as pessoas que se dizem crentes estão fazendo. Ele conhece, saiba disso. Ele está atento. E que não pode suportar homens maus. Essa congregação não tolerava a malignidade das pessoas. Né? Nesse sentido, não tolerava que houvesse ali algumas outras pessoas que viriam para deturpar essa doutrina. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Ou seja, pontos a favor. Né? Então, justamente o contrário do que você encontra hoje. Hoje você, alguém aí se declara apóstolo, pronto, o bando de pseudocrentelho vai lá e ainda venera, apoia e idolatra, literalmente, esses mentirosos. Tá? Por quê? Só existem na Bíblia, meu irmão, inclusive no próprio livro do Apocalipse, nós vamos ver mais para frente, o nome de 12 apóstolos. Tá? Literalmente oficiais. Tá? Que vão estar lá na Nova Jerusalém. Então, assim, então todo aquele que hoje se declara apóstolo, em título, herege. Entenda isso. Herege sem subterfúgio. Tá? Uma congregação que colocava à prova as pessoas. E aí evidenciava-se que esses caras eram mentirosos. Verso 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A perseverança no reino, os obstáculos, as lutas sempre vão vir, meu irmão. Ainda mais se você é crente, entenda isso. Se você é regenerado, entenda isso. Se você faz parte da igreja, o Messias já falou para você há muito tempo atrás. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se me odiaram a mim, odiarão a vós também. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Tá? O segredo é não se deixar esmorecer. O segredo é você perseverar. Esse é o segredo. Muitos hoje, infelizmente, não perseveram e caem, e o problema não é cair, o problema é se apostatar definitivamente. Esse é o problema. 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Um ponto negativo para essa congregação. Ou seja, no início, quando você recebe o evangelho, quando você começa a entender as coisas do reino, você começa literalmente a viver aquilo cada vez mais. Então, tem todo aquele fogo, né, interior, vamos dizer assim, aquela espiritualidade inicial, que realmente é uma coisa que faz você ter cada vez mais vontade de conhecer e viver o Evangelho. Só que ao longo do tempo você pode ter já passado por muitas coisas e o tempo vai passando e você vai esfriando e você vai querendo abandonar o primeiro amor. O que significa que primeiro amor? Não está falando de amor, de pessoa para relacionamento, eros do grego, não, nada a ver com isso. Está falando aqui justamente da primeira chama ao Evangelho. De como você realmente se alegrou desde o início com o Evangelho, com as boas novas, com a boa notícia, com o Messias, com o que ele fez no Calvário pela igreja. Ao passar do tempo, muitas pessoas acabam esfriando e deixam de se manterem no caminho estreito. Acabam dando vaciladas, acabam esfriando. Por isso que o Messias fala aqui, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, aquele fervor dessa congregação deu uma esfriada em Éfeso. O Messias vem, olha, isso aqui eu tenho contra ti, você está aí numa questão doutrinária aprovada, você rejeitou aqueles que se declaram apóstolos e não são, você continua perseverando, mas está um pouco mais frio.
Você abandonou o primeiro amor. O que o Messias fala então no versículo 5? Ou seja, essas questões aqui das cartas, inclusive agora para as 7 igrejas, são justamente o que o Messias falou ali no capítulo 1, como a gente já abordou, a palavra takri, né? Que é as coisas para a época de João, que em breve deve acontecer. Era para isso. Então, o recado é: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que ele quer dizer com isso? Preste muita atenção. Inclusive, antes que você saia do vídeo, que é bem comum, né? Deixa o like aí, pessoal. Deixa o joinha, isso ajuda muito, tá? Não se esqueça de dar o like aí. Totalmente de graça, tá, pessoal? Lembra-te de onde caíste. Ou seja, lembra-te que você peca, é falho, é pecador. Mas tem uma chance para você. Arrepende-te. Se arrependa. Sim, a igreja sempre vai falhar, meu irmão. Ninguém é super-homem. Então, essas falhas, é por isso que nós temos um advogado para com o Pai, o Messias, o justo. Que você pode se arrepender, e esse arrependimento aqui, vamos ver como é que está aqui, se é o meta... está aqui o vocábulo, né? Metanoison, tá? Arrepende-te. O que é isso? Vem de metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de conduta, mudança de palavras, mudança de tudo para melhor. É isso que o Evangelho veio dizer a todo mundo. Você errou? Errou. Você pecou? Pecou. Você peca? Peca. Né? Você já violou os mandamentos? Você já violou os mandamentos. Todo mundo já violou. E qual é a mensagem do Evangelho, meu irmão? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 14 e verso 15. Pois o reino está próximo. Logo, essa é a mensagem central: arrependimento e fé. Então eu tenho impressionado quando vejo algumas pessoas querer só acusar, né? Acusar todo mundo. E julgar erroneamente, e julgar e acusar, e cometendo crimes e tudo mais. E, pera um pouquinho, cara, essas pessoas ainda se dizem cristãos? Sério? E o arrependimento? E se as pessoas já se arrependeram? E se as pessoas mudaram? Quem são vocês para julgar alguém que o Messias já perdoou? Então são filhos do diabo querendo acusar a igreja. Literalmente, porque diabolos do grego é acusador, caluniador. Então, pessoas hoje que se dizem cristãos, ou até mesmo teólogos, que vivem acusando os outros, e muito menos até sem prova, né? Acusando alguém que já se arrependeu. Quem é você para acusar alguém? Então, essas pessoas literalmente se colocam no lugar do diabo, de servos do diabo, para caluniar e acusar a igreja. Se o Messias já perdoou aquelas pessoas que vivem em constante arrependimento de seus erros, quem é você para acusar? Então, o problema seria se as pessoas não se arrependessem. Aí seria totalmente diferente. Tá? Agora, quando o Messias vem aqui e fala para a igreja se arrepender, ou seja, você tem que entender que esse ponto aqui, todas essas cartas para as igrejas são para pessoas já salvas. Tá? Do contrário, não seriam chamadas igreja, tá? Porque só a igreja salva. Logo, esse arrepender aqui é literalmente mude igreja. Volte ao primeiro amor, igreja. É a mensagem do Messias para a igreja de Éfeso. Também, logicamente, cabe a você hoje. Volta à prática, ou seja, quando tem a com crase aqui, volte para a prática das primeiras obras. Ou seja, no início, quando você estava com maior comunhão com o Pai. É isso que ele quer. As primeiras obras mais zelosas, você tinha mais zelo pela palavra, você se preocupava muito mais em viver em santificação. É isso que o Messias quer de você hoje. É isso que o Messias quis dessa congregação, naquela época. Então,
volta à prática das primeiras obras. Aqui agora vem um alerta. Se você não fizer isso, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, a tua luz como igreja, caso não te arrependas. Ou seja, não é que essa igreja iria perder a salvação, tá? Ele não está dizendo isso. Mover do seu lugar o teu candeeiro é simplesmente deixar aquela congregação extremamente morna, sem luz. Ela não ia deixar de ser igreja, porque a carta é para a igreja. Se é para a igreja, se o Messias está alertando a igreja, veja, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, é porque já é uma congregação de salvos. Ele só está dando uma correção, porque o Pai ama e castiga todos que têm por filho. Então, você tem que entender isso, tá? Essa igreja não ia deixar de ser igreja, não ia perder a salvação. Você não encontra na Bíblia texto nada que evidencie com provas cabais que um salvo pode perder a salvação. Se alguém perde a salvação é porque nunca foi salvo, nunca ganhou a salvação. Tá? Porque olha só, esse caso não te arrependas, não é que eles eram ímpios para se arrepender. Não. É só porque o Messias queria que eles voltassem ao primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele só queria que essa congregação fosse mais zelosa, voltasse à prática das primeiras obras. Entendeu? Aí ele fala aqui no verso 6: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja. Então, as obras dos nicolaítas, práticas ímpias, pagãs, idólatras, o Messias também odiava. Veja, para quem aqui, essa aqui vai para quem acha que o Jesus Cristo é só amor, né? É só amor, tolera tudo. Tolera tudo? É só amor? É só bonzinho? É? Isso aqui. Então as pessoas não conhecem o Messias, cara. Ele odeia más obras. Ele odeia práticas pagãs. Ele odeia idolatria. Ele odeia tudo que é obra da carne. Então esse papo de que Jesus é amor e só amor. Jesus tolera tudo. Deus tem que tolerar tudo. Desculpa. Essas não são as divindades bíblicas. Isso é o que as pessoas formaram na própria cabecinha de Jerico. Imaginando o que eles são, para poderem viver suas vidas em mais profunda iniquidade e pecado possível. Enfim. Tenho a teu favor, igreja de Éfeso, que odeia as obras dos nicolaítas. Logo, você odiar práticas iníquas, idólatras, pagãs, errôneas, é bíblico. De um ponto de vista bíblico, você não gostar de certas práticas, como aqui as obras dos nicolaítas, é bíblico. Por quê? Porque o Messias também odeia. Está aqui. Então, isso é claro na Bíblia. Isso é claro na Bíblia, tá? Veja, não está falando aqui de você odiar pessoas. Está falando de você não concordar, odiar obras malignas. Tá? Biblicamente falando, temos amparo bíblico para isso. Então, isso não é discurso de ódio, isso não é ódio gratuito, isso aqui é uma interpretação do versículo. Ponto. Tá? Verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja, quem tem ouvidos ouça. Todo mundo, né?
né? Tem ouvido, claro, com exceção dos, literalmente, quem não consegue ouvir, tem essa deficiência. Mas está falando aqui que se você ouve, quem tem ouvidos, então, ouça, preste atenção, receba essa palavra. Porque é o Espírito, é o próprio Espírito que diz a você hoje também. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha só a árvore da vida. A árvore da vida continua existindo. É o ser humano que perdeu o acesso a ela. E a árvore da vida, olha só, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, inclusive isso aqui é amparado lá em Apocalipse, está aqui a referência, Apocalipse 22. Ó. Nós vamos ler lá no final. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso aqui lá na Nova Jerusalém, no final, muito depois que o Messias voltar, e depois do julgamento final, inclusive, tá? Vai acontecer essas coisas. Então veja, mesmo depois da glorificação, a igreja continuará se alimentando, olha que interessante, da árvore da vida. Tá? Então, temos aqui uma recompensa para o vencedor. Eu te pergunto, você quer estar do lado dos vencedores ou dos perdedores? Então pense bem no que você está fazendo hoje da sua vida e se vale a pena você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, a sua salvação. O próximo vídeo vai ser então sobre a carta a Esmirna, tá? E nós vamos entender. Beleza? Deixa o joinha, inscreva-se, ative o sininho. Até a próxima, não perca. Estamos só começando a explicação do Apocalipse inteiro. O Criador abençoe.